Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de cada um. Nós estamos aqui então na conferência de lançamento do Núcleo de Estudos e Análises de Políticas Internacionais, NEAI, e gostaria primeiramente de agradecer a presença de coordenadores de muitos cursos, ou professores, estudantes em geral, comunidade acadêmica, público em geral, especialmente o professor Clodoaldo Bueno, muito obrigada pela Área da Graça aqui. Bom, então eu também gostaria de agradecer especialmente a presença do professor Matias Spector. Ele é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, colunista do jornal Folha de São Paulo, é autor de 18 Dias, quando Lula e a FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush, que se ingeriu o Brasil, e o organizador de Azeredo da Silveira, um depoimento. E ele é doutor pela Universidade de Oxford. O professor Matias Spector, ele vai falar também sobre o tema os desafios atuais das relações internacionais. E aí eu gostaria também, né, de coisa rápida, 10 minutinhos, eu falo pouco, vocês vão perceber, coisa de 10 minutos, e aí eu falo um pouco do NEAI, passo para o professor a palavra e depois para o Matias Spector. Depois a gente abre para perguntas e é isso. Bom, o que é o NEAI, então? O Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, como que ele surgiu? Eu ingressei no doutorado e conversando com o professor, conversando com o Lucas, que também, ele, enquanto estava em Georgetown, a gente estava pensando em fazer alguma coisa para dialogar com a comunidade acadêmica, mas com o público em geral. Então, buscar fazer análises com rigor acadêmico, com especialistas, mas também que conseguisse não perder o rigor intelectual, mas também não ser só a coisa acadêmica. A gente quer dialogar com o público. Deixa eu trocar aqui. Pronto. E dialogar com um público mais amplo, com textos mais curtos. Para isso a gente... E o NEAI ele vai atuar em várias vertentes. Assim, não é só um site. Que a gente está falando do site também, vai ser o nosso principal veículo de comunicação. No entanto, nós também temos projetos de minicursos, cursos de extensão, publicação de livros, e também sempre contando com esse diálogo com a comunidade acadêmica, no sentido de divulgar livros, né? A gente percebe tantos professores aí lançando livros e ninguém sabe. Então é um espaço para realmente a gente pesquisar, discutir, divulgar, e também um núcleo de estudos, com os alunos são majoritariamente do Santiago Dantas, e mini cursos, grupos de estudos, textos no nosso site. Cada estudante, na verdade assim, cada pesquisador possui uma linha de pesquisa específica dentro do site. O professor vai falar melhor e vai apresentar os membros, mas a intenção é então realmente produzir algo de qualidade atual, sem perder o rigor acadêmico, e dialogar com os diferentes setores da sociedade. Bom, para eu sair da clandestinidade, eu queria me apresentar a vocês, porque a nossa querida Sara Toledo falou só do professor. O Matias também é professor, tem vários, e eu me chamo Marco Aurélio Nogueira. Além de ser professor, eu tenho esse nome, que me foi dado há muitos anos atrás, eu não escolhi. Então eu sou Marco Aurélio Nogueira e eu faço minhas palavras de recepção aqui da Sara, manifestando minha alegria por ver tanta gente, sobretudo tanta gente jovem, porque essa é a ideia desse núcleo, presente a esse lançamento. E a minha função aqui é apenas desejar boas-vindas a vocês e colocar o NEAI, o instituto no qual ele está abrigado, à disposição de vocês. Eu imagino que a grande maioria aqui ou é estudante de relações internacionais ou tem um interesse grande
nessa área de pesquisa, nessa área de conhecimento, ou está particularmente preocupado com os problemas internacionais, com os problemas da política externa brasileira. Então, é isso que nós mais ou menos fazemos aqui no Instituto, e é isso que basicamente pretende fazer o núcleo, né? O núcleo, ele nasceu, a Sara contou bem, de uma expectativa que vários estudantes aqui do programa de pós-graduação Santiago Dantas e vários professores têm de fazer com que os estudantes, sobretudo eles, apareçam publicamente, para cumprir um pouco da função que os programas de pós-graduação têm, que é de ajudar a definir, redefinir, qualificar a agenda pública de discussões, né, no nosso país. Então, a ideia do núcleo é basicamente a de agregar estudantes, juntamente com seus orientadores, com outros pesquisadores, etc., que tenham essa preocupação, intervir no debate público, tentando esclarecer a opinião a respeito de temas que giram em torno das relações internacionais, né? O núcleo tem 6 áreas de atuação, 6 áreas temáticas. Eu vou mencioná-las e vou apresentar os respectivos coordenadores, que são todos estudantes. O professor Matias já me advertiu que isso pode ser, no futuro, um pequeno problema. Porque quando a gente dá poder demais aos estudantes, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A gente sabe. Até porque os estudantes um dia vão embora. É da natureza dos estudantes frequentarem as instituições e irem embora. Então tem uma questão aí de reposição de quadros, que é algo que a gente permanentemente terá que se preocupar. As áreas são o seguinte: a área 1, não é por hierarquias, a primeira área se chama Atores do Sistema Internacional. Ela é coordenada pelo Renato Xavier, pela Aline Tedeschi e pelo Lucas Leite. O Lucas e o Renato são estudantes, pesquisadores aqui do programa Santiago Dantas, o Renato no mestrado, o Lucas no doutorado, e a Aline é pesquisadora do programa de Ciências Sociais da Unesp de Marília, doutoranda lá. A outra área é Política Externa Brasileira, né, que é coordenada pela Sara, que é doutoranda aqui do programa, e pelo Arthur Murta, que está... Não, desculpe, e pelo Daniel Coronado. Vocês veem que eu estou um pouco ansioso nessa coisa, então eu erro. E pelo Daniel Coronado, que é também doutorando aqui do programa. Os dois trabalham coordenando a área de política externa brasileira. A área 3 se chama Direitos Humanos, Migrações e Novas Subjetividades, né? Ela é uma área coordenada pela Laís Azeredo, que está ali, doutoranda do programa, e pela Vanessa Capistrano, também doutoranda do programa. É a área com pretensões mais revolucionárias do NEAR. É bom esclarecer isso desde logo, porque mexe com direitos humanos, imigrantes, é uma coisa infernal, né? Despossuídos, gente abandonada. Então vocês podem imaginar o que vem, né? A outra área é Tecnologia, Redes e Modernidade. É coordenada pelo futuro doutor Mark Tatsgeld. Falei certo o teu nome? Muito bom. Que é mestrando aqui do programa também. E a penúltima área é América Latina e o Mundo, que é coordenada pelo Arthur Murta, mestrando do programa, e pela Nastácia Barceló, nossa bolivariana. É brincadeira isso, claro. Ela é uruguaia. No Uruguai não passa esse negócio de bolivarianismo, né? É um país um pouco mais consistente, digamos. Bom, esse é tipo. E a Nastácia Barceló, que também é mestranda aqui do Santiago Dantas. E a última área se chama Teoria Política e Relações Internacionais, é coordenada pelo Rodrigo Duque Estrada, também mestrando aqui do Santiago Dantas. E eu, para não dizer que eu não faço nada, eu fico uma espécie assim de legitimador de tudo aquilo que esses meninos e meninas fazem, certo? Mas eu tenho um título no núcleo que é de coordenador científico.
né? Se eu vou mesmo coordenar, daqui a uns meses a gente pode fazer uma outra reunião aqui e verificar se as coisas funcionaram conforme o plano, né? Mas isso é uma brincadeira. Eu vou terminar dizendo o seguinte, que vocês não sabem, ou muitos de vocês não sabem, quais são as alegrias do professor, de um professor universitário. Uma delas é a gente poder entrar em contato e conviver com jovens que têm dinamismo, formação, curiosidade, ousadia. E esses garotos e garotas que estão tentando levantar o NEAI são jovens desse tipo, né? Para mim foi uma descoberta. Eles foram todos meus alunos numa disciplina que eu ofereci aqui, e lá nós fizemos essa ideia do núcleo crescer, né? E hoje ela é uma realidade. Eu sugeriria que vocês visitassem o site, para vocês tiverem tempo, disponibilidade, para ver um pouco qual é o estilo, qual é a pegada do pessoal, e quais são, digamos assim, as promessas e a agenda de trabalho do núcleo. Para mim é uma grande satisfação poder estar convivendo com essa experiência. Eu acho que ela tem muitas chances de dar certo, numa perspectiva consistente naquilo que a Sara falou, ou seja, sem perder o rigor, mas procurando dialogar com um público mais amplo, que é formado não necessariamente por especialistas acadêmicos em relações internacionais, né? Então é isso. Eu reitero, muito obrigado pela presença de vocês. Eu devolvo a Sara para ela terminar a apresentação aqui. Obrigada, professor. Passo a palavra, então, para o professor Matias Espector. Boa tarde a todos. Obrigadíssimo pelo convite. É uma honra enorme. Obrigado, Daniel, que fez o primeiro convite. É excelente a ideia do NEAI. Contem comigo intensamente. A agenda, a ideia de poder traduzir teoria das relações internacionais, lato sensu, para um público leigo, é uma que certamente apela para mim. Eu acho que existe um mercado impressionante no Brasil, em parte porque somos 200 milhões, em parte porque somos muito mal servidos pelo sistema de notícias internacionais, somos mal servidos pela academia, né? A academia em relações internacionais é relativamente recente, é um fenômeno muito contemporâneo. Quando eu fiz a graduação, à época, eu tive de me mudar de cidade porque só existia um curso de graduação em todo o Brasil, e não faz tanto tempo assim, né? Então, estamos começando, e acho que existe um nicho aí que precisa ser preenchido, e se vocês conseguirem oferecer um produto que seja intelectualmente sofisticado, que não seja besta do ponto de vista político-ideológico, e que seja talhado para falar com um público leigo, porém informado, eu acho que não tem erro, né? Isso vai decolar. Eu preparei um papel, mas eu estou sentindo que o clima é mais informal do que o papel demandaria. Então, não vou seguir o papel à risca. E acho que o que seria mais útil eu fazer é eu contar com o que eu estou trabalhando agora, porque me parece que os temas com os quais eu estou começando a trabalhar agora dizem respeito a essa agenda, a essa lista de coisas que o professor mencionou, que estão aí plasmadas nos títulos das áreas de pesquisa de vocês no NEAI. E aí eu acho que eu falo pouco, talvez menos de 30 minutos, e podemos bater bola, tá? E falar um pouco sobre o mercado de RI, o mercado de ideias, né? Mais do que o mercado profissional, que, como vocês sabem, não existe. Então vamos lá. Eu estou particularmente feliz com o convite, porque eu acabei de me mudar para São Paulo e ainda não tenho diálogo intelectual com ninguém, porque não conheço a cidade. Eu acabei de chegar, literalmente, e vim transferido para São Paulo da Fundação Getúlio Vargas do Rio, porque a gente vai começar um projeto novo, grande, agora, que foi talhado da seguinte maneira.
Como vocês sabem, a gente está num período mais do que ruim em política externa, não só em política interna, né? Em todas as áreas, em todas as políticas públicas, da política social, que pela primeira vez este ano assiste a um crescimento da desigualdade de renda, depois de 15 anos de sucessivas quedas da desigualdade de renda, a política econômica, não preciso dizer, né? O noticiário de todo dia, as revisões semanais que os economistas fazem sugerem que a gente ainda não chegou ao fundo do poço. Do ponto de vista do sistema político, nem preciso mencionar, vocês viram ontem protestos em 160 cidades em todo o país e um governo que está paralisado na sua capacidade propositiva. E a política externa reflete isso. Então, não há mistérios aí. Mas tem um elemento que é significativo, me parece, que é que a crise da política externa vai para além desta crise conjuntural. Mesmo que a economia se recuperasse e mesmo que o governo conseguisse se rearticular e avançar com uma agenda propositiva, não é evidente que haveria uma recuperação da política externa, porque tem um descompasso entre as ideias de política externa que dominam o mercado de ideias e o que é a realidade material e internacional na qual o Brasil atua. Não há um período como esse na nossa história recente, a não ser que a gente consiga recuar talvez ao Sarney ou talvez ao Figueiredo, né? Um momento no qual você tem uma conjunção péssima, perfeita. A economia vai para o brejo, a política vai para o brejo e as ideias de política externa vão junto. A diferença é que tanto no período do governo Figueiredo quanto no período do governo Sarney, houve mudanças no sistema internacional brutais que forçaram o Brasil a inventar coisas novas. Então, no período do Figueiredo, por exemplo, a Argentina colapsou. A Argentina, que havia sido a única potência regional capaz de ombrear com o Brasil durante 150 anos e que, portanto, havia forçado o Brasil a definir uma estratégia regional muito particular, calcada na ideia de que a Argentina poderia ser um rival, essa realidade do sistema internacional acabou, porque a Argentina implodiu economicamente, implodiu politicamente e perdeu uma guerra convencional contra uma potência da OTAN, em 82, forçando o Brasil a inventar um monte de coisas que eram completamente alienígenas à concepção brasileira de mundo, que levam à cooperação nuclear com a Argentina, que era impensável até aquele momento, ou que levam à criação do Mercosul, igualmente impensável, mesmo nas tentativas de integração econômica regional da década de 60, da política externa independente. A época tem uma reassecção do poder norte-americano no mundo, tem intervenções norte-americanas na América Central e no Caribe pela primeira vez desde o Roosevelt, forçando o Brasil a adotar medidas que antes o Brasil podia se dar ao luxo de não adotar. E, sobretudo, tem uma mudança fundamental nos termos do debate político internacional em direção liberal. Então, normas de proteção aos direitos humanos, de proteção ao meio ambiente, que não existiam até a década de 70, até finais da década de 70, não só passam a existir, mas passam a ser um baita constrangimento. E forçam o Brasil, de cunho autoritário, um legado autoritário. Lembrem-se que o Itamaraty, até 1989, chamava as ONGs de direitos humanos de subversivas. O Itamaraty do Sarney, já na Nova República, chama essas ONGs de subversivas nos papéis oficiais. Isso força, é um pé na bunda do Brasil e força a uma reavaliação das estratégias de política externa. E essas estratégias são profundamente reavaliadas durante toda a década de 80 e nos produzem a década de 90. Seja a década de 90 na vertente tucana, seja a década de 90 na vertente Marco Aurélio Garcia e o que viria a ser depois o lulismo. A nossa conjuntura atual é ruim, que nem era a conjuntura à época do Figueiredo e do Sarney. No entanto, o sistema internacional ainda não deu essa tungada. Haverá uma tungada.
Se vocês veem a trajetória da nossa exportação para a China, né, que é o principal motor da política externa do lulismo, o motivo pelo qual o lulismo consegue fazer tudo o que consegue fazer no sistema internacional, tem uma base de economia política internacional que tem a ver com o nosso ciclo de ascensão e incorporação de parcelas da população ao consumo, que são produto da mudança do capitalismo global em direção ao leste asiático e ao sul. Esse ciclo, por exemplo, é só você plotar no gráfico, claramente está chegando a um fim, com efeitos crescentemente deletérios sobre a capacidade da economia brasileira de dar sustento às políticas que foram características desses últimos 25 anos. Essa longa era FHC Lula. Se a gente olha para a América do Sul, não estamos levando uma tungada ainda. A transição do kirchnerismo para o pós-kirchnerismo avança sem nenhum percalço. E ao que tudo indica, vamos ver o que acontece agora dia 7 de dezembro na Venezuela. Mas ao que tudo indica, as eleições na Venezuela ocorrerão com observadores eleitorais ou sem, com o Brasil participando ou não participando, com algum tipo de pressão brasileira para que aquilo seja uma eleição minimamente limpa ou não, mas aquilo atravessará sem criar grandes problemas para o Brasil, porque aquilo que é fundamental, pelo menos até agora, continua assegurado, que são os pagamentos do governo venezuelano de sua dívida com o BNDES. O BNDES está exposto em 6 bilhões de dólares na Venezuela, portanto, um calote venezuelano da dívida com o BNDES não quebraria a Venezuela, quebraria o BNDES. Ao que tudo indica agora, essa situação de crise não está posta. E se tem uma mensagem importante daquele livro maravilhoso do Kenneth Wall, né, Teoria das Relações Internacionais, o livro do neorrealismo, se tem uma mensagem importante da teoria neorrealista para quem analisa a política externa, é que quando o sistema internacional não dá um pé na bunda dos países, os países podem se dedicar a ter uma política externa caprichosa, que não se adequa aos constrangimentos do sistema. Nesta conjuntura histórica, agora, né, em agosto de 2015, o sistema não é brutal conosco. Fosse ele brutal, a gente teria uma reação da política externa. O motivo pelo qual não temos uma política externa particularmente mobilizada é porque o sistema internacional ainda nos permite ser caprichosos. Um bom exemplo é a guinada comercial do governo. Vocês sabem que nos últimos 3 meses o governo tem feito coisas que, de novo, eram impensáveis no primeiro mandato da Dilma, né? Que é começar a negociar um acordo comercial com o México e abrir negociações para um acordo comercial com a Colômbia e com o Peru, países da Aliança pro Pacífico. Isso era impensável no primeiro mandato da Dilma, e o motivo pelo qual isso está sendo negociado agora é porque ficou evidente que a nossa estratégia comercial é fracassada, né? Passamos 15 anos com uma estratégia desenhada para avançar nossos interesses comerciais em Doha, e Doha morreu. Enquanto Doha morreu, o resto do mundo seguiu correndo com seus respectivos acordos. Nós estamos mais isolados hoje em matéria comercial do que estivemos em qualquer momento da nova república. No entanto, apesar do custo do nosso isolamento, apesar do custo que o nosso protecionismo comercial tem para o pobre brasileiro, apesar disso, como o sistema internacional ainda não produziu um grande acordo comercial alternativo, a gente não precisa correr demais atrás do prejuízo. A gente faz uma guinada atrás do prejuízo. O dia que alguns dos grandes acordos, ora em negociação, for fechado entre os Estados Unidos e a Europa, ou entre os Estados Unidos e a China, vocês verão que haverá uma adequação célere da política externa brasileira. Porque é o sistema internacional metendo pressão sobre os países que faz com que os países se movam. Essa é a mensagem da teoria neorrealista. E de todas as outras teorias, sem exceção, essa é uma das verdades do sistema internacional. Nessa situação,
o que me parece, pelo menos o meu diagnóstico em relação a essa situação, é que o que temos é uma falta absoluta de ideias alternativas sobre estratégias de inserção internacional. Você pode olhar à esquerda, por exemplo, tem um grupo de acadêmicos, um grupo de reflexão, né, sobre relações internacionais. Você pode olhar à direita, você pode olhar para o trabalho que faz o pessoal do Instituto Fernando Henrique, que sempre publica sobre política externa e política internacional, e nem em um lugar, nem no outro, existe uma concepção alternativa de estratégia internacional para o Brasil. Quando se discute estratégia internacional, o que se discute é ou uma versão do lulismo da década de 2000, coalizões sul-sul, esticar a corda no embate norte-sul, a necessidade de o Brasil reformar o sistema internacional, a demanda por abrir espaço para o Brasil em fóruns internacionais, a defesa ao bolivarianismo em suas diversas vertentes na América do Sul, a ideia de que as coalizões brasileiras fazem mais sentido com outros grandes países emergentes, mesmo que não sejam democracias, ou que sejam democracias mais ou menos, como a Rússia. Todo esse ideário, que não é um ideário da década de 2010, que é onde estamos agora, e também não é um ideário calcado num cálculo de para onde vai o sistema internacional. É um ideário calcado no que foi a avaliação do governo Lula em 2003, de para onde ia o sistema internacional. Se você migra para a direita, a agenda é uma agenda que volta aos princípios da década de 90. A ideia de que o Brasil precisa se adequar aos ventos do mundo, né? A expressão do Fernando Henrique sempre. Os ventos do mundo sopram numa direção e o Brasil hoje tenta resistir a esses ventos e, portanto, paga um custo. Melhor seria se adequasse a vela a esses ventos do mundo. E na hora que a gente vai ver qual é a substância disso, ser mais duro com o governo Maduro, não se isolar das redes transnacionais de produção via protecionismo comercial, produzir graus crescentes de abertura comercial, etc, etc. Essa é uma agenda que é uma agenda de retomada do que era a nossa agenda na década de 90, que responde a um ideário e a uma concepção de ordem internacional talhada no fim da Guerra Fria. Não existe, a meu ver hoje, nenhum centro de poder no Brasil que esteja concebendo uma estratégia para frente. Da mesma maneira que não me parece existir no Brasil nenhum centro intelectual que conceba essa agenda. Não é um problema só da política, é um problema também das ideias, né? Da nossa classe, da nossa categoria. E lembrem-se vocês que as estratégias de inserção internacional do Brasil moderno, do Brasil pós-45, são muito diferentes das estratégias pré-45. Aproveito para recomendar o livro do professor Clodoaldo Bueno para esse período da Primeira República, né? Que nos leva até o varguismo. Mas do pós-varguismo para cá, a categoria das ideias é essencial. A ideia de autonomia que dá a marca da estratégia internacional brasileira a partir da década de 50 não vem de praticantes da diplomacia, vem de intelectuais, né? O livro marca é do Hélio Jaguaribe, em 1958, O Nacionalismo na Realidade Brasileira. Se a gente avança no tempo, você tem grandes intelectuais em todo o período, né? Do Santiago Dantas para cá, produzindo material, produzindo concepções de inserção internacional para o Brasil. Um dos expoentes, evidente, é o Fernando Henrique na versão acadêmica, né? O Fernando Henrique de 77, onde dá uma visão que é exatamente a visão que ele implementa na década de 90. Né? Essa ideia de que ele mandou dizer que era para esquecer o que escreveu é uma estupidez que não tem tamanho, porque tudo o que ele fez foi implementar na década de 90 o receituário que ele desenvolveu com a análise dele sobre a lógica do capitalismo internacional em 77. Da mesma sorte, os intelectuais vinculados ao PT durante toda a década de 80 produziram os materiais que levaram a uma concepção estratégica internacional que foi implementada progressivamente
a partir da década de 2000. Evidente, com participação intensa de praticantes da diplomacia, mas praticantes da diplomacia que tinham uma inserção intelectual. Quem for escrever a biografia do Celso Amorim poderá ter um longo capítulo sobre o Amorim como intelectual público durante a década de 80, né? Seus artigos nos jornais, seus artigos publicados em livros, etc. Idem para o Samuel Pinheiro Guimarães. Muito bem. Esse é o cenário. Diante desse cenário, o que eu estou fazendo e por que eu me mudei para São Paulo? Me parece que a única maneira de contribuir para o debate e ajudar a resolver o nosso perrengue, e esse é o perrengue da nossa geração, que é o fato de que as ideias de política externa são ideias velhas e bolorentas, que não servem à nova realidade internacional e à nova realidade nacional. Notem vocês que o processo de transformação social na década de 2000 foi a maior mudança de classe da nossa história, foi a mais intensa mudança de classe, de estrutura de classe da nossa história. E a política externa que foi desenhada na origem desse processo não foi revisada. A política externa que temos hoje, mesmo à esquerda, mesmo no ideário do PT, foi talhada para servir a um Brasil que não é o Brasil de hoje, 15 anos depois. Me parece que a única maneira de contribuir para esse debate de uma maneira inteligente e não partidarizada é olhar para a história. E é contar uma historinha. Então eu me mudei para São Paulo para começar a montar o arcabouço de fontes primárias sobre a história da política externa do lulismo. A FGV já recebeu o arquivo privado do Celso Amorim, que é um arquivo grande, são quase 4 milhões de páginas. A gente recebeu o arquivo privado do Samuel Pinheiro Guimarães, que é um arquivo riquíssimo. Já começamos as entrevistas de história oral. Lá na FGV a gente tem um programa de história oral, onde basicamente liga a câmera e começa a ir em detalhe, né, em cada um dos episódios da política externa. Já começamos com o Celso Amorim, já terminamos a entrevista com o Samuel Pinheiro Guimarães. Vamos fazer mais 35 pessoas, inclusive o presidente Lula e os líderes da oposição. E a ideia é ter uma quantidade de fontes verdadeiramente boçal, para que historiadores no futuro e estudantes de pós-graduação possam escrever suas teses e começar a interpretar esse período. Porque é somente na hora que a gente conseguir entender os porquês desse período e os comos desse período que vão surgir ideias a respeito do que fazer a seguir. A falta de informação sobre esse período é enorme. E qualquer debate sobre esse período é imediatamente polarizado no nosso debate público. Imediatamente as pessoas querem saber se você é pró-Lula ou anti-Lula. E se for anti-Lula, tem uma premissa básica de que provavelmente você é tucano. Isso empobrece o nosso debate público e isso não faz jus ao trabalho da nossa categoria. Se a gente somar o número de horas bunda na cadeira de todo mundo presente nesta sala, é algo completamente imoral, né? A quantidade de horas bunda na cadeira que nós temos coletivamente. Reduzir o debate público e as escolhas sobre a inserção internacional do Brasil a essa dicotomia tosca é não honrar essas horas. Então, é chegada a hora, me parece, de começar a tratar da década de 2000 como história. Ela já é história. Ela já é história internacional, porque é uma mudança importante no sistema internacional que demarca isso, né? O período que inaugura o lulismo, a política externa do lulismo, não é com a chegada do Lula à presidência da República, é com o movimento anti-globalização em 99, em Seattle, que imanta a militância petista e que a catapulta depois do 11 de setembro. E é um período que termina antes do fim do governo Lula, com a crise financeira de 2008, onde o ciclo se fecha. A declaração de Teherã é extemporânea daquele período e parte do motivo pelo qual ela
não dá certo, eu acho, tem a ver com esse fato. Esse período já pode ser tratado como história. Se a gente começa a tratar isso como história, a gente começa a conseguir se distanciar dessa sombra e dessas ideias, e a gente consegue se forçar a pensar ideias novas. Não? Me pareceu importante fazer essa ligação, porque o que eu entendi, o que o NEAI pretende fazer é ter um grupo de pessoas que se dedicam a estudar conceitualmente os problemas e historicamente os problemas, e fazer com que essas pessoas possam voltar o seu olhar para o que vem, né? Porque escrever para o público leigo necessariamente tem um elemento normativo, né? Você diz ao público leigo para onde vamos ou para onde deveríamos estar indo, né? Porque a diferença do público leigo para o público iniciado para a nossa categoria é que o público leigo se interessa muito pouco pelo que foi, enquanto o que foi se interessa pela história, da medida em que a história ilumina de alguma maneira o presente. Esse é o marco. Dentro desse marco tem uma agenda de pesquisa, que é a agenda tacanha de pesquisa, que é procurar todos os arquivos, correr atrás das pessoas, convencê-las a doar os arquivos. A gente contratou agora na nossa equipe um matemático e um programador, porque hoje em dia você tem sistemas para fazer análise semântica, por exemplo, para o período do lulismo. A gente tem o Wikileaks. O Wikileaks é uma fonte absolutamente espetacular, mas é uma fonte que não dá para estudar a olho nu, né? O ser humano não tem capacidade, pela vastidão do material, de processar os materiais, mas você consegue fazer com análise semântica e com programação, consegue resolver esse drama. Então, começamos agora essa semana a fazer isso aqui em São Paulo. Tem um elemento que é entrevistar todo mundo que quer falar, tem uma atividade que é interpretar todos os documentos que a gente consegue adquirir, tem um elemento que é viajar para os países para entrevistar as contrapartes do Lula, né? As contrapartes centrais do Lula na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Tem todo esse pacote que é um pacote História Diplomática 1.0. Mas tem um pacote que é um pacote de História Intelectual, que não é 1.0. E é sobre isso que eu tinha preparado o meu papel, mas não vou apresentar o papel. Eu apenas quero dizer uma coisa, e com isso eu calo a boca. Eu estive na Abre semana retrasada. Não sei se alguém aqui participou da Abre. E um dos mistérios da Abre, uma das coisas interessantes, mais do que mistério, é que se você pega o programa da Abre, no programa da Abre tem 6 mesas, cujo título tem a palavra autonomia. E a autonomia, como vocês sabem, é um conceito usado e reusado. É tão usado que a gente tem tanto medo de operar longe dele quando a gente estuda a política externa brasileira, que ele tem versões. Tem autonomia pelo distanciamento, autonomia pela participação, tem autonomia pela diversificação, tem autonomia, etc, etc. Um monte de substantivos abstratos juntos. Não temos uma história intelectual da autonomia, que é o que é necessário fazer para poder entender o que foi o período Lula e por que o Lula, em seu primeiro discurso de política externa em 2003, diz: este país não tem política externa desde o general Geisel, e o que eu vou fazer é dar a este país uma política externa tão ativa quanto a do general Geisel. A ideia de que o maior líder da esquerda brasileira celebrou o representante do regime militar não é trivial. Não é trivial, e nos diz algo sobre o pedigree deste conceito. O fato de que o autor central do autonomismo, em sua origem, Araújo Castro, pôde ser chanceler do governo mais à esquerda que o Brasil já teve, e ao mesmo tempo pôde ser o embaixador em Washington de Emílio Garrastazu Médici, não é trivial, nos diz algo muito importante sobre o conceito de autonomia. O fato de que o Celso Amorim, que entrou no Itamaraty em 1964, foi o chefe da imprensa da Embaixada do Brasil em Londres no auge do regime militar, foi representante
do regime como presidente da Embrafilme, Diplomacia Cultural. É, ao mesmo tempo, o chanceler de um governo de esquerda, também no GISAL, muito peculiar e muito específico do caso brasileiro. Então precisa fazer uma história intelectual da autonomia. E na hora que você começa a estudar, e era isso que eu ia fazer no papel, mas eu fico feliz de mandar o papel para quem tiver interesse e procurar e receber comentários. Na hora que você começa a se aprofundar, você vê que o conceito de autonomia é uma teoria de relações internacionais, de como funciona o equilíbrio de poder, é uma teoria sobre a identidade nacional brasileira no sistema internacional, e é uma teoria sobre alianças, e qual é a lógica das alianças. E é uma teoria não só interessantíssima, mas é uma teoria muito peculiar. Não tem igual, embora haja parentes. A Índia tem algo similar, a Turquia tem algo similar, o Egito tem algo similar, a China e a Rússia. Não à toa os BRICS fazem sentido como grupo. Não é só por uma questão econômico-financeira que a sigla faz sentido. É porque se tem algo que unifica esses países é que eles desenvolveram uma teoria específica de como funciona o sistema internacional e alinharam sua política externa a isso. E essa teoria é fundamentalmente diferente da teoria que anima o chamado Ocidente liberal. Então, na hora que a gente estuda a Introdução às Relações Internacionais e lê, por exemplo, John Ikenberry, onde há uma teoria sobre como se formou o sistema internacional e qual o papel do Ocidente liberal nisso, e disso se derivam ideias sobre onde se encaixa o Brasil, não surpreende que haja um choque brutal entre essa versão das coisas e o livro, por exemplo, do Hélio Jaguaribe, que eu mencionei, que é o livro que funda a autonomia, ou o livro do Samuel Pinheiro Guimarães, O Brasil na Era dos Gigantes. São concepções da ordem internacional brutalmente distintas. E como a gente operou essa coisa alternativa ao que é a concepção hegemônica da ordem internacional, a gente precisa tratá-la como teoria, a gente precisa tratá-la como história intelectual. É prévio a gente poder contar a história da política externa dos anos Lula, que representa o auge do ativismo brasileiro no sistema internacional, representa o momento de maior ambição de projeção internacional do Brasil e coincide com a maior redução da desigualdade social na nossa história republicana. E somente fazendo esse trabalho e passando aquele período para a história que a gente vai conseguir, nós aqui como categoria, começar a contribuir para o debate público sobre o que deveria ser a política externa por vir. Uma política externa nova virá, da mesma maneira que este governo passará, e da mesma maneira que esta crise econômica também passará. E quando vier o momento da retomada, e ele virá, a gente não sabe se virá em 16, em 18, em 20, em 22, em 28, impossível saber. Mas o dia que a retomada vier, se não houver ideias boas, fresquinhas, sobre qual é a estratégia de política externa que melhor serve ao Brasil de hoje, isso eu acho denotará um fracasso da nossa categoria coletivo, porque afinal de contas a gente é pago para fazer isto, mesmo quando a gente se dedica a estudar o passado, mesmo quando a gente é historiador, nem faz RI como ciência social, mas como história. Essa é a nossa função social. Gostaria muito de agradecer demais ao Matias pela conferência que você fez com um brilhantismo muito grande. Eu não te conhecia, um prazer enorme te conhecer, ver você falar com tanta desenvoltura, tanta tranquilidade sobre temas e sobre um período da história brasileira extremamente complicado. Eu teria uma série de questões para fazer, farei, né? Mas no momento eu queria deixar em público aqui registrado o meu agradecimento e a minha certeza de que a sua conferência foi muito boa e muito estimulante
para quem está mexendo com relações internacionais e política externa hoje.